gostaria de agradecer a presença do Dr. Vladimir Delanina. Dr. Vladimir, que é médico dermatologista e vai poder explicar para a gente um assunto tão importante e que faz parte aí do nosso dia a dia. Vladimir, existem registros de que a hanseníase antevém muito até a Cristo. 1500 anos antes de Cristo, na Índia, já existiam registros de que tinham pessoas com esta doença, hanseníase. Fala para a gente o que é a hanseníase e o que é essa doença tão antiga. Há registro ainda, né, de 2000 anos antes de Cristo na China, e ela era chamada de Tsarata, né? Então, ela realmente é uma doença muito antiga. E na Bíblia, né, também tem algumas citações, né, tinha o Vale dos Leprosos, né, e algumas histórias que são contadas, né, na Bíblia. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Ela tem uma bactéria, né, causada por uma bactéria, uma micobactéria chamada Mycobacterium leprae. Ela é da família da Mycobacterium tuberculose, né? Então a gente diz que elas são primas. Uma pega o pulmão e a hanseníase vai para a pele, nervos e alguns órgãos internos. Certo. Essa doença é uma doença infecto-contagiosa, logo as pessoas que convivem com uma pessoa que está acometida desta doença pode ter essa doença. Como transmite essa doença? Então, esses são os chamados comunicantes, né? Então, as pessoas que convivem no lar com um doente, ele é o comunicante da doença, do portador, né? Até ele iniciar o tratamento, né? E a doença, a transmissão é via aérea superior ou contato da pele, né, do doente com os familiares, né? Para a gente adquirir a doença, é preciso nós não termos um fator natural que faz a defesa em relação à micobactéria. E esse fator natural é passado geneticamente. Então, por isso que numa família, né, eventualmente, o pai tem filhos que têm e filhos que não têm. Todos eles convivem no mesmo lugar, o pai não está fazendo o tratamento, ele é da forma contagiosa, então as pessoas que estão convivendo no dia a dia têm o risco de pegar, né, adquirir o micróbio e desenvolver a doença. Mas se não tiver esse fator natural, mesmo morando junto, não desenvolve. Tem algumas pessoas que acabam sendo resistentes a essa doença, seria isso? Naturalmente. Certo. Eu acredito que, apesar de ser uma doença muito antiga, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ainda existia um estigma muito grande em cima desta doença. Tanto é que nós temos aqui o Lauro de Souza Lima, que era pode ser falado um leprosário, onde eles ficavam todos morando neste lugar. Os estudos e tratamento dessa doença mudaram nos últimos anos ou já faz muito tempo que se conhece a doença, que se conhece o tratamento? O tratamento, a sulfona foi introduzida no tratamento da hanseníase por Faget na década de 40, logo depois da guerra, né, junto com penicilina, né? Então isso mudou muito, né, a evolução da doença, né, que teve uma época da década de 30, 40, até a década de 60, quando se fazia o diagnóstico da doença, os serviços de saúde, o paciente era isolado compulsoriamente, né? O Lauro Souza Lima era um local de isolamento, né? Quer dizer, foi um asilo colônia, que depois virou um sanatório, que depois virou um hospital, e em 1989 um instituto de pesquisa, né?
Então ele teve toda essa evolução. E o estigma da doença vem então, né, principalmente o que ajudou algumas coisas são a Bíblia, né? Então, por exemplo, tem o Jó que se coçava, né? E aí é dito lá que ele foi pego, né, por castigo por uma lepra. Só que a hanseníase não coça. Então, provavelmente, Jó teve uma sarna, entendeu? Aí tinha, né, os filmes, Papillon, né, que também ajudavam a manter o estigma da doença, né? E agora, com o tratamento, né, então isso melhorou muito. Existe ainda, Certo. né, mas mudou. Então, você disse que de 1960 para cá começaram a ser desativados esses isolamentos compulsórios, a doença tratada levava o indivíduo a não transmitir mais. Pode-se dizer que essa doença tem cura? O indivíduo se torna curado da doença? A hanseníase cura, né? Nós curamos, dando alta para o paciente, certo, né, em todas as formas, né, da doença. A taxa da incidência, né, da doença, uma recidiva, é muito baixa, né? Qual é a população mais acometida? Em que época da vida mais se aparece a hanseníase? Ocorre mais em homens, mais em mulheres? Tem algumas raças que são mais suscetíveis? A hanseníase pode ocorrer em todas as idades, né? O último dado que a gente viu da hanseníase, né, de 2015 a 2019, 55% são homens, né? E a idade prevalente, 18%, de 50 a 60 anos. Né? A mulher pode transmitir a hanseníase para o feto? Não. Na gravidez não tem como transmitir? Não passa via placentária, não. Pelo leite? Não, também. O contato pele via aérea, ou via aérea? Via aérea. A gente não tira a criança da mãe na amamentação. Certo. O tratamento, você falou que é um tratamento que hoje é perfeitamente feito em nível ambulatorial. É um tratamento muito alongado, como o da tuberculose? Você tem que tratar muitos meses ou é um tratamento mais breve? Então, a doença, ela tem basicamente duas formas, né? Uma forma que é a bacilífera, né, chamada de multibacilar, e a forma que tem menos bacilos, que é a paucibacilar. A transmissível, né, a forma mais transmissível é a multibacilar, quer dizer, o paciente tem bastante micróbio. A paucibacilar, a gente acredita que não transmita, né? Então, o tratamento, ele no paucibacilar são 6 meses, né? Tomam-se atualmente, houve uma mudança, uma nova orientação, são tomadas 3 drogas. E a multibacilar são 12 meses com essas mesmas 3 doses. Quantos por cento das pessoas que fazem o tratamento corretamente chegam à cura? Quase 100%. Né? A gente dá alta, né, no paciente, e ele volta, né? A gente não faz mais o acompanhamento depois da alta. O multibacilar, né, fez o diagnóstico, inicia o tratamento, né, 12 meses, né, ele recebe a alta e ele volta se tiver alguma manifestação da doença. Esse indivíduo tratado, curado, pode pegar novamente a doença? Teoricamente, sim. Né? Se ele cura, aí ele convive com outro bacilífero, né? Algum parente que não foi feito o diagnóstico ou pegou a doença e os micróbios se multiplicaram nesse paciente, ele pode reinfectar, pode sim. Esse indivíduo que vocês dão alta, existe algum acompanhamento a cada ano, a cada 2 anos, 3 anos ou não? Atualmente não, a gente dá alta e ele volta ao serviço
se ele sentir alguma coisa. A gente não faz o acompanhamento. Esta doença, a gente fala que causava um estigma muito grande, porque em filmes, como você falou, quando a gente falava da doença, que antigamente falava até lepra, a gente sabe que é hanseníase o nome correto da doença, né? Mas aquelas pessoas que estavam mutiladas. Hoje a gente não vê mais isso, né, Vladimir? Isso daí depende de quando é feito o diagnóstico, né? A doença, ela inicia-se, né? O período de incubação dela é em torno de 2 a 3 anos, né? A gente adquire o bacilo, né? Ele fica no gânglio esse tempo, ele pode ser destruído mesmo a pessoa não tendo a defesa natural, o sistema imunológico dele, se tiver competente, ele pode destruir e destrói o micróbio, né? Se não consegue destruir, o bacilo sai do gânglio e vai para a pele e os nervos superficiais. Na pele, ele tem predileção pelos folículos, pelas glândulas sebáceas, né? E nas células de coloração, né? E os nervos superficiais. Então a área pode cair o pelo, pode parar de suar, né? Então o pessoal que trabalha no campo, lida com poeira, para grudar o pó na pele tem que ter o suor. Então eles comentam que tem área que não pega poeira, né? Entendi. E pega o nervo, e no nervo dá insensibilidade local. Então é justamente por isso que essas manchas de pele da hanseníase são diferentes das outras manchas de pele de outras doenças dermatológicas, porque esta mancha, a pessoa não tem sensibilidade nenhuma, nem frio, nem calor, nem nada. Então essa é a diferença, exatamente, né? Por exemplo, o vitiligo, ele tem a característica do vitiligo, mas se você fizer uma pesquisa de sensibilidade no vitiligo, ele vai estar todo normal, né? Calor, pressão e dor, né? E outras manchas, né? Como você falou. Então esse é o diagnóstico, né? Diferencial. Então se alguém tem alguma mancha pelo corpo, seria importante fazer esse teste. Se essa mancha for insensível, não estiver sentindo dor, calor, colocar um gelo, não sentir que se é gelo, vale a pena procurar um dermatologista para já iniciar aí uma pesquisa, um diagnóstico preciso e tratar dessas doenças. Você falou que ela não é hereditária, mas o indivíduo pode ter algum caráter genético que não se defende da doença. Mas isso não se passa de pai para filho, a doença. Meu pai tinha, eu tenho, meu avô... Isso não tem caráter hereditário nenhum. Ela tem que ser transmitida. Ela é transmitida. Certo. Os principais sintomas, quando na pele você já falou, que é a perda da sensibilidade, perda da coloração e até perda de pelo. Quais outros sintomas pode dar a hanseníase? Então essa seria a fase chamada indeterminada, né, que é o paucibacilar. Normalmente a lesão é única, é um local, às vezes um local escondido, né, do corpo, nas costas, na nádega, né, que a gente não vê, né? Então às vezes outra pessoa que tem que ver. Na fase, aí se não faz o tratamento, esse micróbio vai se multiplicando. Aí ele pode pegar os nervos superficiais, né? O nervo que passa aqui no punho, né? Que passa no cotovelo, que passa no joelho e que passa no tornozelo. E aí pode começar a sentir formigamento, né? Igualzinho o formigamento, por exemplo, da DORT, das lesões repetitivas. Por esforço repetitivos. Né? Então, às vezes, pode ocorrer isso, né? Então, isso pela alteração do nervo. Quando não trata, né, não é feito o diagnóstico, a multiplicação do bacilo no nervo, o nervo ele é que nem um fio, né? Ele tem a capa, que é chamada bainha, e tem os filetes nervosos. Aí esse espaço vai sendo preenchido pela micobactéria,
e vai pressionando o nervo vai morrendo. Aí começa a ter as atrofias, né? Então a paralisia, né? da área ulnar, área mediana, no pé, o pé fica caído. Então é a fase evolutiva, né, da doença que não foi diagnosticada e não foi tratada. Certo. Esses pacientes, em qualquer época que é feito o diagnóstico, tratado, consegue reverter isso ou não? Com fisioterapia, né, quer dizer, voltar ao normal, né, não volta. Por exemplo, aquela Certo. área inicial que era dormente, ela vai continuar dormente para sempre, porque o nervo não recupera, né? Se for queda do pelo, pode até voltar, né, mas a insensibilidade não volta. E os nervos maiores, né, aí tem cirurgias que são feitas, transposições, né, de tendões que fazem a função do nervo que foi lesado, né? O diagnóstico de certeza dessa doença, Vladimir, como que é feito? A certeza é quando você detecta a micobactéria. Então né? tem que fazer uma biópsia. Uma biópsia, você pode fazer a baciloscopia, né, com a lâmina do bisturi nos locais ou onde tem a lesão suspeita, ou nas áreas que preferencialmente também pode se encontrar o micróbio na fase do multibacilar, cotovelo, orelha e joelho, mas o ideal é pegar da lesão, faz-se um cortinho, pega a linfa, não o sangue, coloca numa lâmina e é feito a coloração e visto o bacilo. Aí você faz o diagnóstico. Histologicamente também faz coloração e vê se o micróbio. Quando vê o micróbio, você Faz você diagnóstico. faz o diagnóstico. Agora, tem umas características que são típicas, né? Então, com a suspeita clínica e essas alterações, a gente também fecha o diagnóstico. Tá. E você só passa a receitar um tratamento ou outro mediante esse exame? Ou existe algum exame que você faça no sangue que você consiga numericamente saber quanto tem de bacilo ali dentro? Tem alguns marcadores, né, que no multibacilar eles dão mais alto, né, por exemplo, o PGL1, né, que é um exame de sangue que é feito, né, então ele tem o valor, quando ele dá acima do normal, é porque a pessoa é feita através da proteína do micobactéria, ou seja, tem bastante bacilo, aí você faz o tratamento de multibacilar. Certo. Então, através desse exame com marcadores, o médico vai ter condição de falar se ele é um paucibacilar ou multibacilar e, a partir daí, tratar adequadamente. E quando tem lesão de nervo, às vezes a gente não vê lesão na pele, aí tem eletroneuromiografia. Né, que tem um padrão. O mapeamento sensitivo, né, a eletromiografia, que também ajuda no diagnóstico. A partir do momento que esse indivíduo começa o tratamento, quanto tempo depois ele para de transmitir a doença? É imediato. Porque o tratamento começa, no primeiro dia toma 6 remédios, né, que é a rifampicina, a dapsona e a clofazimina, né. 3 são 300 miligramas, né, de clofazimina, 600 de rifampicina e 100 miligramas de dapsona. A partir disso, a gente considera que não transmite mais. Esse indivíduo começou o tratamento, então praticamente ele deixa de... Ele não precisa nem se afastar do trabalho. Não, porque é assim também. A doença, né? Quer dizer, você vai entrando em contato, adquire o bacilo, né? Então você tem que ter um contato íntimo e mais ou menos prolongado, né? Então esse íntimo prolongado mais é na família, né? No serviço a gente tem um contato, né? Sabe? Uma certa distância. Né? Mas quer dizer, como é diário, né? Então teoricamente existe o risco, né? Certo. De
de pegar. Transmitir. Então, quem tinha que adquirir a doença, já adquiriu. Então, quando você faz o diagnóstico, por exemplo, na família, no pai, não adianta a mãe querer separar do marido, porque se ela tiver que pegar, ela já pegou a doença. Então, o que a gente faz, exame, isso é fundamental, examinar os comunicantes familiares. Só familiares, do trabalho não é feito. O trabalho não tem condição, né? O trabalho não é. Se tiver alguém suspeito, aí procura o serviço. Mas não é feita a busca ativa no serviço, não é feita. Na família, sim. Ainda hoje, sabe-se que tem muita gente que tem a doença, é portador e não tem o diagnóstico, mesmo porque você falou que vai de 2 a 3 anos o período de incubação dessa doença. Aí ele não transmite. Ele não transmite. Não, nessa fase não. Mas ele também não sabe que tem. Não sabe, não tem jeito de saber. Mas existe algum número, algo muito aproximado para a gente saber quantas pessoas no estado de São Paulo têm essa doença, que é um estado evoluído? E como que é isso lá no Pará, no Amazonas? A doença, esses dados assim, exato, é difícil. Difícil, né? É difícil. Né? O que a gente vê, né, pelos dados epidemiológicos e pela história da doença, é uma doença social. Se a gente pegar a Europa, antes da descoberta da psona, né, eles já tinham controlado a hanseníase, saneamento básico. Né? Então, na hora que a pessoa tem a água encanada, né, a rede de esgoto, né, alimentação, né, o lixo recolhido, quer dizer, você não entra, né, não está entrando em contato com a água, com o coliforme. Então, seu organismo não tem que ficar brigando com o coliforme. Entra uma micobactéria ali dentro, ela destrói na pancada na hora. Entendeu? A micobactéria lepra, ela morre fácil. Né? Mas aí o que acontece? Fica, né, brigando com verme, né, verminose, com coliforme. Então, os estados que têm o saneamento melhor, né, o índice de vida melhor, a taxa de hanseníase e outras doenças infecto-contagiosas é menor. Certo. Lá no Amazonas, hoje, estima-se que tem muito mais do que hoje é detectado, do que hoje é realmente catalogado. Por quê? São pessoas que vivem numa distância muito grande, não têm acesso à saúde, não tem como se fazer o diagnóstico. Mas essas pessoas, mesmo lá, elas têm acesso a tratamento, ou seja, o medicamento é um medicamento que o Estado dá para essas pessoas? O medicamento ele vem de fora, né, para o Brasil. Né? A Organização Mundial de Saúde ela faz a distribuição. Então o remédio é gratuito durante todo o tratamento e no Brasil inteiro. Né? O problema é fazer o diagnóstico. Né? Porque, na verdade, né, a gente na faculdade a gente não aprende hanseníase. Tem pouquíssimo então, contato com esses casos. São poucas as escolas, né, que têm, quando passa na Dermato ou na MI, né, que tenha alguém que lide lá com o hanseníase. Né? Quando nós passamos em Botucatu, a gente ficava uma semana aqui no Lauro Souza Lima, no 5º ano. Né? Mas a grande maioria, até escolas públicas também, não tem. Então você acredita que hoje a formação do médico muitas vezes falha justamente nesse sentido, em formar clínicos que tenham condição de fazer um diagnóstico diferencial da hanseníase. De pensar na hanseníase. Pensar na hanseníase. Pensar na hanseníase. Né? Então tem várias especialidades, né, que a pessoa né, vai procurando profissional, né, e passa por vários profissionais sem se pensar no diagnóstico, por falta de conhecimento, não é culpa do profissional. Certo. Existe algum trabalho da Sociedade Brasileira de Dermatologia
no sentido de formar melhor esses profissionais, cursos, algumas coisas nesse sentido? Então, o Ministério também faz, né? Então, eles fazem filmes, né? Que são distribuídos, lives, né? Assim, proporcionam cursos, né? Para o pessoal vir no Lauro, por exemplo, vem o pessoal que é patrocinado pelo Ministério, né, durante o ano, né? E aí eles levam, mas o que a gente percebe é que o pessoal faz o curso, depois de um tempo eles saem do serviço público, né? Que já fizemos esse levantamento no Lauro, né? Inclusive com residentes nossos, né? Entendi. Quer dizer, os que terminam a residência e continuam no serviço público é bem baixo. Os que estariam capacitados acabam saindo do serviço público. Eu, particularmente, já fiz um curso aí no Lauro de Souza Lima, há muitos anos atrás, e achei muito bacana isso. Essa iniciativa é realmente muito valiosa, uma coisa que traz a oportunidade para algumas pessoas terem mais contato e conhecer um pouco mais da doença. Bom, Vladimir, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, simples, que é uma doença que tem cura e que hoje já não precisa mais do isolamento social. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, primeiro agradecendo o convite seu para a gente vir falar da hanseníase, né? Então, reforçando que a hanseníase tem cura, né? As sequelas dela também podem ser melhoradas, mas o fundamental é a feitura do diagnóstico, né? Não precisa ser feito o diagnóstico, os profissionais pensarem na hanseníase, né? E aí faz encaminhamento para os serviços que estão, né, assim, adequados a fazer a confirmação do diagnóstico. Legal. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Dr. Vladimir aqui no nosso estúdio, agradecer a você, nosso telespectador, e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!